Olá, aluno do terceiro ano. Então, hoje iniciamos a semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. Coloque a data de realização das atividades em destaque, o eixo temático, que é a compreensão e a produção de texto, e o contexto de produção, circulação e recepção de textos. Nós temos aqui, inicialmente, uma tirinha. Então, vamos lá na leitura. Mesmo que para a gente não seja tão perigoso, pode ser para outras pessoas. Temos contato com pessoas de saúde mais frágil. Precisamos ser responsáveis. Não podemos ser transmissores de doença. Então, nós temos aqui uma tirinha que tem como personagem principal Armandinho. Na tirinha acima, vemos que as crianças estão concentradas em evitar a propagação do coronavírus, sinalizando uma elevada consciência crítica. Que grupo elas intentam proteger? Você irá voltar no texto e perceber a partir do segundo quadrinho. Você pode também fazer a descrição da linguagem não verbal, que é a imagem. Continuando sobre o que são suas preocupações. Então, volte aqui na tirinha e perceba a partir do terceiro quadrinho. Fale também das pessoas que não têm o sintoma, a preocupação também referente a tantas questões aí pertinentes quando se fala sobre o coronavírus. Continuando, procure preparar seu texto baseado nas imagens, nos conhecimentos que você possui sobre essa pandemia, sobre o contexto a que a tirinha está inserida e, claro, na sequência apresentada pelas frases. Continuando aqui, nós temos um segundo texto. Epa, acho que eles já foram invadidos por algum alienígena mais poderoso que nós. Voos cancelados, fronteiras fechadas, bolsas desabam, dólar sobe, quarentena. Vamos de produção textual? A charge acima nos apresenta duas imagens e duas frases bem específicas acerca da invasão do planeta Terra, né, por um visitante indesejado. Em qual momento e através de quais frases podemos afirmar que se trata do coronavírus? Volte aqui no texto e perceba a placa existente aqui, né, nesse globo terrestre. Continuando aqui, como poderíamos nomear o visitante que está ao lado do planeta? Muito fácil, né? Você vai voltar aqui na primeira fala. Continuando, se houvesse a possibilidade de caracterizar um novo visitante, qual seria esse perfil? Como seria a sua proposta de visitante bem-vindo ao nosso planeta? Em que poderia nos ajudar? O que poderia nos ensinar? O que poderíamos trocar com esse visitante? Quais aprendizagens seriam possíveis? Solte sua imaginação e produza seu texto. Nesse caso, seria um texto narrativo, né, sobre essas vertentes. Uma saída seria descrever o que você vê aí na cena, não é? Utilizar aí a sua imaginação. Uma outra possibilidade é você construir um texto dissertativo argumentativo, já que você aí fará o Enem em janeiro. Então, para isso, eu vou mostrar um texto que servirá de base aí para você. Eu estou aqui no site Redação Online, tá? É um texto que está como modelo, digamos assim. Farei a leitura e irei comentar sobre cada passo aí para a escrita de uma dissertação. Nós temos inicialmente uma apresentação do tema. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, o vírus influenza sofreu uma mutação genética e provocou uma pandemia que se espalhou de maneira célere ao redor do globo. De forma análoga, quer dizer, comparando essa ideia, recentemente na China, um novo vírus denominado de Covid-19 ou coronavírus sofreu uma modificação e se dispersou aceleradamente através
dos continentes. Então perceba que no texto dissertativo nós temos essa apresentação da ideia inicialmente, tá ok? Então eu posso fazer uma comparação, né? Então aqui se utilizou uma questão histórica para falar e depois da atualidade. Depois eu tenho que vir aí com o problema. Vamos fazer a leitura. Tal situação tornou-se uma problemática grave, uma vez que o vírus possui alto índice de contágio e oferece emergência na saúde global. Então, perceba essa ideia, tá? Desse modo, a situação se torna ainda mais grave pela omissão governamental de alguns países, seja pela negligência comportamental da sociedade. No caso aqui, nós temos as teses. Quer dizer, o motivo de estarmos escrevendo esse texto, ou do autor, no caso aí, está escrevendo esse texto. E é sobre isso que o autor vai escrever nos outros parágrafos. Então, pense bem, numa introdução eu tenho, primeiramente, a apresentação da ideia, depois um problema e depois o motivo, que seriam aí, no caso, os motivos, que seriam as teses. No caso, eu tenho a omissão governamental, que será abordada no primeiro parágrafo, e depois a negligência da sociedade, que vai ser falada no segundo de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de parágrafo, né, a gente tem essas questões. Primeiro parágrafo, desenvolvimento, segundo parágrafo, desenvolvimento. Vamos continuar aqui a leitura. Mormente, né, é importante destacar como as nações devem agir rapidamente contra a disseminação do vírus. Então, eu chamo essa parte de tópico frasal, quer dizer, o resuminho do que eu vou abordar aí dentro da argumentação. Então, conforme dados da Organização Mundial da Saúde, a letalidade dos casos confirmados no mundo chegam a quase 4%, mas na Itália alcançam aproximadamente 7%. Isso porque os governantes da península agiram de forma inobservante às recomendações da OMS e demoraram para sancionar medidas protetivas, contribuindo assim de forma eficaz para a proliferação da doença. Perceba que utiliza-se dos argumentos aí estatísticos e depois nós temos um comentário. Isso é muito importante. O dado por si só não justifica, ok? E aí nós temos, por fim, a ideia da consequência. Consequentemente, o número de infectados e mortos aumentou e sobrecarregou o sistema de saúde. Ok? Continuando, nós temos então agora a ideia da negligência da sociedade. Então, quer dizer, a sociedade deixa de lado. Em segundo lugar, vale destacar que a displicência do corpo social coloca em risco toda a saúde global. Então, nós temos aqui o tópico frasal, quer dizer, aquele resuminho, né? Então, nós temos depois um argumento em que se trata de uma citação. Então, segundo o filósofo São Tomás de Aquino, um problema social grave só pode ser solucionado através de ações humanas desencadeadas pela mobilização ao próximo. Contudo, quer dizer, no entanto, isso não se torna uma realidade, uma vez que a população promove estereotipos sobre a questão e nega tomar medidas preventivas. Tá vendo que nós temos a citação, quer dizer, o discurso de autoridade, mas depois temos um comentário, e isso é muito importante numa redação, tá? Então, continuando aqui, paralelamente a isso, a mídia ajuda, no caso, no compartilhamento de notícias falsas, o que pode resultar em perca letal. Nesse sentido, a emergência na saúde torna-se clara e intolerável. Então, uma dica também é ter essa parte de exemplificação, tá ok? Então, recapitulando, o parágrafo de desenvolvimento, nós temos tópico frasal, a argumentação, posso trazer um exemplo depois, e não pode esquecer que dentro da argumentação nós temos que ter um comentário, e depois nós temos a consequência. E por fim, nós temos a intervenção, que começa com essa ideia de finalização do texto, então precisa ter um conectivo, então, portanto, são necessárias medidas para mitigar a situação atual. Então, você pode usar em todas as redações dissertativas aí esse finalzinho, tá? Agora, a continuidade. Para tanto, o governo federal de cada país deve seguir os protocolos de saúde e reduzir o número de casos. Isso deve ser feito por meio de verbas governamentais investidas na infraestrutura de hospitais e pesquisas científicas a fim de encontrar uma vacina. Então, aqui está resolvendo a primeira tese. Então, você percebe que sempre gira em torno aí do motivo. Então, é a omissão governamental. Como que eu vou fazer para que isso acabe ou minimize? Então, o governo federal vai ser o quem? Né? O que ele vai fazer? Ele vai criar o quê? Protocolos. E como isso vai acontecer? Por meio de verbas. Para quê?
para que tenha aí essa possibilidade de encontrar a vacina. E continuando, nós temos então depois a negligência comportamental. Como que vai resolver isso? A Organização Mundial da Saúde deve promover em nível mundial palestras educacionais por meio de ambientes virtuais, ou ambiente virtual no caso aqui no singular. Os cursos deverão ocorrer gratuitamente com médicos que informem aos internautas como agir neste momento. A finalidade de tal feito encontra-se em diminuir o percentual de casos e proporcionar consciência coletiva. Assim, talvez o problema possa ser solucionado e a pandemia atual possa ser estagnada. Bem interessante essa finalização. Preste atenção que aqui seria o quem? A Organização Mundial de Saúde. O que ela vai fazer? Promover palestras. No caso, como que vai ocorrer aí? Por meio de ambientes virtuais. No caso, há um detalhamento falando sobre a questão de ocorrer gratuitamente. E depois nós temos a finalidade, né, de diminuir o percentual. E fechamos aí com essa frase aqui, né, que também é uma frase que dá para você utilizar em vários sinais aí de texto, né, logicamente mudando algumas questões. E dessa forma, né, eu vou finalizando essa videoaula. Foi uma dica de texto dissertativo argumentativo aí, que espero que você utilize, tá bom? Tenha uma boa semana e um grande abraço.